Fala, nação rubro-negra, muito bom dia, Deco na área, e hoje é dia de Flamengo e Universidade Católica no Maracanã, jogo importante. Flamengo que até o momento tem 10 pontos no seu grupo da Libertadores e ganhando, né, acaba conquistando o primeiro lugar do grupo, né, e consequentemente a classificação, né? Falta pouquinho para o Flamengo alcançar, né, chegaria a 13 pontos, mas devido à má fase que o Flamengo vem enfrentando, o jogo com certeza será bem difícil, né? Falaremos aí sobre o tuitaço, né, ontem da torcida do Flamengo, da nação rubro-negra, né, exigindo a volta do Mister Jorge Jesus. Ah, Deco, tem jogo e tal, mas é informação. É informação. O treinador Paulo Souza está 5 meses no cargo. Logicamente, a nação rubro-negra irá apoiar o time durante os 90 minutos, mas a nação está vendo que o negócio não está andando muito bem, não está havendo uma progressão, uma evolução do time do Flamengo, né? Um trabalho que já começou há 5 meses. Né? Falaremos sobre essa questão aí do Jorge Jesus, também tem a questão de um outro treinador que está na mira do Flamengo, poderia estar na mira do Flamengo como uma das opções, caso saia o Paulo Souza e não venha o Jorge Jesus, né? Uma opção que a diretoria do Flamengo acha que é boa, né? A gente vai falar sobre isso. Também falaremos sobre a questão, né, do lateral Rodinei, voltando à tona aí, a sua renovação de contrato. Será que o Rodinei renova ou não o contrato com o Flamengo? Falaremos do Vidal, né? O Vidal que até o momento não foi procurado pela diretoria do Flamengo para qualquer tipo de negociação. Enfim, Universidade, falaremos também da provável escalação do Flamengo, tem também desfalques, enfim, tem muita coisa aqui no seu canal Deco SRN. Você que está chegando a primeira vez no canal Deco SRN, não deixe de se inscrever, deixar o seu like, compartilhar com os amigos e acionar o sininho de notificação. Lembrar vocês também do nosso canal alternativo, que é o canal do Deco. Então se inscreve lá, não perca aí muito conteúdo, né, do Mengão, que você saberá tudo aqui nos canais Deco SRN. Beleza? Então vamos lá, gente. Ontem às 7h30 da noite, a nação rubro-negra resolveu fazer um tuitaço pedindo a volta do Mister Jorge Jesus, né? E os assuntos ficaram entre os mais comentados do Brasil, tá? Entre segundo e terceiro, porque, sinceramente, cada pessoa colocou um hashtag diferente, né? Uns colocaram Volta JJ, que foi um dos hashtags que ficou lá no alto, outros botaram Mister no Flamengo, enfim, cara, e aí começou a fazer uma confusão, mas assim mesmo ficaram as duas lá no alto, né? E isso aí mostra a força da nação rubro-negra. Muita gente que era contrário hoje já acha favorável essa volta do treinador, né? Porque muitos não gostaram da maneira que ele saiu, mas vide o que vem acontecendo, né? A falta, no caso, do time progredir, né? Evoluir, conforme a gente falou no início dessa live, o torcedor já se sente incomodado, né? O Flamengo com dificuldades para criar chances de gol, né? Um time que é facilmente atacado, um time que fisicamente está cansado, né? Não sabemos o motivo, a preparação física, jogadores que não saem do estaleiro. Cara, são muitos problemas, e a nação rubro-negra, sabendo, né, do Jorge Jesus ainda não ter acertado com o Fenerbahçe, né? Informações trazidas ontem também pelo Lugano, que tem um contato muito restrito com dirigentes do time turco, disse que a negociação Jorge Jesus e Fenerbahçe estaria muito longe de concretizar, e informações trazidas ontem também pelo Jorge Nicola, em contato com o representante do Jorge Jesus aqui no Brasil, né, dizendo que o Jorge Jesus vai esperar o Flamengo até o final do mês, enfim, para ver se vai haver algum contato para o retorno do treinador. Muita gente vai perguntar assim, pô, será que mesmo que o Jorge Jesus quer voltar ao Flamengo? Será que isso não é história? Acredito que ele queira sim. Acredito que ele queira sim, e a diretoria, né, tem que parar um pouquinho com essa vaidade, né?
Apesar que muitos vão falar, porra, Deco, o Flamengo tem treinador, vocês aí estão fazendo campanha contra o Paulo Souza. Não estamos fazendo campanha contra o Paulo Souza, mas eu, sinceramente, não estou vendo futuro com o Paulo Souza e pelo tudo que a gente vem acompanhando aí, o Paulo Souza, né, tem uma missão árdua, né? Essa questão de, estamos esperando 5 jogos no Rio de Janeiro para avaliar, né, a manutenção do treinador. Se ele for mal, a gente demite. Olha a pressão que tem o treinador. Isso aí não é benéfico para ninguém, né? Uma pressão danada. Ele já não estava tão pressionado e já não estava indo bem, imagina agora muito pressionado, né? Então essa questão aí é uma questão importante, né? Então, como aconteceu com o Abel Braga, né, depois daquele jogo, daquela vitória do Flamengo sobre o Atlético Paranaense, 3-2, né, que a torcida já não aguentava mais o Abel, né, e ainda houve aquela questão dos jogadores ficarem ainda ao lado do Abel, mas aí a diretoria entrou em circuito, porque o Abel falou que no time dele quem mandava era ele, que iria poupar contra o Fortaleza, e a diretoria falou que não iria aceitar, ele resolveu pedir o boné. Foi isso que aconteceu com o Abel Braga, e aí o final do filme de 2019 a gente sabe qual foi, né? A situação agora com o Paulo Souza está muito parecida, né? A pressão está muito grande e ainda pior, né? Porque naquele ano, pelo menos, o Abel Braga, ele havia conquistado o Campeonato Carioca e já era o primeiro lugar, né, do seu grupo, né, na fase de grupos da Libertadores, né, conquistando a classificação até de uma maneira perigosa, né, contra o Peñarol, naquele empate 0-0, onde que o Pará foi até expulso, mas acabou conseguindo atingir seus objetivos, mas a performance do time era muito ruim, né, e a gente está vendo uma performance muito ruim também com o Paulo Souza, né, e aí a torcida acha que o momento é esse, né, e pressionando demais a diretoria do Flamengo, né. A diretoria do Flamengo, conforme trouxe aí o Cícero Melo, da canal ESPN, diz que o Cuca é a opção número 1, cara. Eu acho absurdo, assim, dos absurdos. Não porque eu acho o Cuca um mau treinador, muito pelo contrário. Eu acho o Cuca o melhor treinador do futebol brasileiro, tá? Mas o Cuca é um cara muito difícil, né? Muito difícil, já teve problemas com a nação não o aceita muito bem. Eu acho que já dá um tiro no pé, né? Eu vejo que essa diretoria vai muito contrário ao que o torcedor pensa, né? Eu não tiro a razão do torcedor. Que o torcedor não sabe nada, é passional. Beleza, alguns sim, mas muitos outros não. E aí quando há uma aclamação bem grande, né, um percentual bem grande de torcedores, né, solicitando tanto para o bem quanto para o mal, gente, geralmente eles não erram, tá? Na minha modesta opinião. Eu acho que sim, eles têm que pelo menos escutar e botar, né, na mente, raciocinar para ver, pô, será que os caras têm razão? Será que não tem? Né? Mas esse caso do Paulo Souza, cara, desde o jogo do Palmeiras, até o qual eu elogiei, houve essa involução, podemos dizer assim, e desde desse momento, ele mudando o sistema de jogo, sem convicção, enfim, então por isso que a torcida do Flamengo aí tá pedindo, clamando pela volta do Jorge Jesus, né? E amanhã não, daqui a pouquinho, desculpa, não será muito diferente, tá? Acredito que a pressão será muito grande no Maracanã, né? Pedindo a volta do Jorge Jesus. Enfim, vamos ver o que vai acontecer durante o decorrer dessa semana. Tá? Sobre o Cuca, acabei de dizer, não seria para mim a melhor opção. E um outro nome que estão cogitando seria o nome do Eduardo Cudê, tá? Treinador do Celta, ele renovou há pouco tempo com o Celta até 2024, e o nome dele estava cogitado lá na seleção chilena, tá? O Cudê, que é um treinador que eu gosto muito, é um bom treinador, joga num 4-1-3-2, um sistema ofensivo, né? Esses 3 jogadores à frente desse volante são 3 meias, né? 3 meias, um meia mais 2 atacantes que joguem por dentro, enfim, porque ele gosta de dar amplitude com os 2 laterais, né? Gosta de jogar muito pelos lados de campo, mas com esses laterais dando amplitude. Esse que é o problema no Flamengo, né? Quem são os laterais que dão? O Ayrton Lucas ainda se adaptando ao Flamengo,
voltando de uma lesão grave. Na ala direita, o jogador mais próximo disso é o Mateuzinho, né? Tirando ele, o Isla e o Rodinei, pelo amor de Deus, né? Mas enfim, o Kudê seria um nome interessante, mas acho difícil por causa dessa questão da renovação de contrato dele, né, com o Celta, né? Mas é um nome que agrada e agrada muito a diretoria do Flamengo. Falando de seleção chilena, né? Informação também do Jorge Nicola, dizendo que o empresário do jogador, né, o representante do jogador aqui no Brasil, André Cury, disse que o Flamengo não procurou até o momento o jogador Vidal, né? O Vidal que ontem colocou um vídeo, né, com a esposa, né, a esposa dançando lá, né, dançando funk, né, com um manto sagrado, né? O Vidal sempre fazendo marketing aí com o manto sagrado, dessa vez, né, a esposa dele utilizando, né, o Vidal, que seria um jogador interessantíssimo, né, mas muitos torcedores não querem, dizendo que é um jogador com uma idade elevada. E eu queria saber de vocês concordam? Vocês acham que, sinceramente, o Vidal não caberia hoje nesse Flamengo? Vocês acham que a idade dele é elevada? A aguardar, né? Muitas pessoas falam, o Braz quer de qualquer maneira o Thiago Mendes, né? Enfim, o Thiago Mendes é muito bom jogador, na verdade eu traria até os dois, né? Mas a questão será que ainda continuarão com o Andréas Pereira? A conferir, né? Dizem aí que ele não ficará, mas eu tenho minhas dúvidas, né? E falando em Andréas Pereira, né, o jornalista Vene Casagrande trouxe o provável time do Flamengo para o jogo de logo mais, né, que seria Hugo, Mateuzinho, Rodrigo Caio, Pablo e o Ayrton Lucas, meio campo com Arão e Andréas Pereira, isso mesmo, gente, Everton Ribeiro, Bruno Henrique, Arrasca e Gabigol, né? Isso é informação do jornalista Vene Casagrande. Vocês gostaram desse time aí? Andréas Pereira e Arão, é sério mesmo, jogo pegado? Você vai utilizar Andréas Pereira e Arão, que para mim não tem pegada nenhuma? O que houve com o João Gomes? Realmente o João Gomes deu uma caída nos últimos jogos, mas será que ele está com problemas físicos para não começar a partida? E aí, o Thiago Maia já está de volta? Porra, gente, o jogo é Libertadores, o Flamengo precisa ter um meio campo de pegada, os jogadores de frente já não fazem a marcação lá, começando lá em cima, né? A gente sabe que o Flamengo não vem marcando com linhas altas, né, e com pressão pós-perda, né, fazendo marcação, né, de encaixe. Não tem isso no Flamengo. Os jogadores adversários jogam com muita liberdade, sem pegada no meio. E aí, como é que faz? Né? É preocupante esse tipo de escalação, né? Também falando do goleiro Hugo, né, falhando constantemente, o treinador vai bancar o jogador no time titular. Diego Alves, que apesar da pubalgia, ele tem condições de jogar daqui a pouco, né? Mas o treinador escolheu o Hugo, né? Vocês devem ter achado esquisita a questão do Davi Luiz. Davi Luiz está fora, tá com dores, enfim, e então o Rodrigo Caio deverá ser o titular, né? Além do Davi Luiz, que está fora, o Flamengo não contará com o Matheus França, com o Fabrício Bruno, que operou, né? Ficará fora 2 meses. Também com Vitinho, Gustavo Henrique, que estão em transição, né? Enfim, o Santos, que está fora com a lesão muscular. Ainda temos muitos desfalques, né? Muitos desfalques. E para mim o que está fazendo mais falta aí desses desfalques, por incrível que pareça para muitos, mas para mim não, é a falta do Vitinho, tá? Vitinho é uma grande peça para entrar no decorrer da partida, um jogador que tem um chute de média e longa distância muito bom, é um jogador que tem o drible fácil, né, tem muitas assistências, dá muitas assistências, né, enfim, bom no 1 contra 1. Cara, uma pena aí que quando o cara vai pro DM, ele demora 2, 3 meses para voltar, né? Essa que é a grande questão. Uma outra informação importante para a nação rubro-negra, né, que pegou todos de calça riada ontem, né, a Conmebol vetando, né, bateria, instrumentos, né, dando como justificativa que aquilo ali poderia se transformar em arma de fogo. Então, os chilenos fazem o que fazem lá, a torcida do Flamengo é a prejudicada, né, porque sofreu lá, e lá eles tiveram tudo isso, todos os instrumentos, aqui a gente não vai ter devido a problemas que eles ocasionaram
lá no Chile, tá errado isso, Conmebol? E aí as informações é que o Cacau Cota irá estar numa reunião com a Conmebol, pleiteando, né, essa questão dos instrumentos, tá? Dos instrumentos. Eu acho que é corretíssima. Se lá teve, lá no Chile, na Argentina, por que que o Flamengo não pode ter aqui no Rio de Janeiro, né? Sobre a Universidade Católica, eles estarão sem o seu comandante, né? Que é o Ariel Holan. Não sei se vocês lembram dele. O Ariel Holan era o comandante do Independiente, que foi campeão em cima do Flamengo em 2017 pela Copa Sul-Americana. Ele não estará presente porque está com Covid. É isso mesmo, o Ariel Holan estará fora de combate, né? É uma peça importante. Muita gente, não joga. Pô, cara, mas você olhar para o seu comandante ali, né? É uma coisa muito importante. O Ariel Holan é excelente treinador, na minha visão. Esteve aqui no Santos, tá? Mas saiu devido a alguns problemas que teve, né? Até acho que foi com a torcida do Santos, tá? Mas daqui a pouco, então, teremos aí, lembrando a vocês, o nosso pré-jogo, à 1h30 da tarde, é o Marcos Martinho, tá? E mais tarde, né, às 11 e poucos, estaremos fazendo o nosso pós-jogo, aquele pós-jogo tradicional que vocês tanto gostam, com a repercussão não só do jogo, mas também com as manifestações da torcida do Flamengo, né, pedindo a volta do Jorge Jesus, também pedindo saídas, né, do presidente, do vice-presidente, enfim, do diretor de futebol. A torcida do Flamengo cansada já de tanto amadorismo no seu departamento de futebol. É inadmissível, o Flamengo está em 16º lugar e ainda me relembraram ontem que o Ceará tem um jogo a menos. Olha aí, se o Ceará ganhar, o Flamengo entrará na zona de rebaixamento. E aí, tá bom o trabalho? Bem feito? Lógico que não é só o treinador que é culpado, deveriam cair todos no departamento de futebol, não só o treinador. Beleza? Volto a falar, seria covardia só trocar o treinador, né? Mas eles estão vendo a situação paliativa, né? O torcedor fica desesperado vendo que não vão tirar o VP de futebol, e aí a solução seria realmente apenas o Jorge Jesus nesse primeiro momento, mas continuando a cobrança em cima de quem comanda o futebol, porque uma hora o Jorge Jesus sai, pode ir para a seleção brasileira, enfim, se realmente ele vier, e aí vai ficar ruim, porque hoje nenhum auxiliar permanente nós temos, né? O Fábio Matias, que poderia ser esse auxiliar permanente, não será, porque ele foi para o Bragantino, exatamente isso, e o Flamengo foi incapaz de fazer uma proposta para o Fábio Matias, para quem sabe ser esse auxiliar permanente, né? O Fábio Matias, que é muito bom treinador, né? Considerado um dos melhores do Brasil na base, né? Poderia tranquilamente fazer parte da comissão técnica do Paulo Souza, mas não fizeram nenhum tipo de proposta para ele e o deixaram ir para o Bragantino, tá? Poderiam ter feito também um plano de carreira. Se o Bragantino tem condições, por que o Flamengo não tem? Ok? Porque muita gente vai falar, pô, não, mas ele saiu por causa de um plano de carreira. Tudo bem, mas o Bragantino tem, o Flamengo não pode fazer um plano de carreira para o treinador? É brincadeira. Parece que o Flamengo afasta, os grandes profissionais. Isso é inadmissível. Tá bom, gente? Então, lembrar vocês novamente aí do nosso pré-jogo, 1h30 da tarde, comigo com o Marquinhos. Também tem a Dali hoje, tá? Se chegarmos a 250 online, tá? Deco na Dali é o convite. Vocês baixam o aplicativo Dali app, tá? iOS ou Android, ok? Se chegarmos a 250 online, sortearemos o manto sagrado, tá? Então, um presentão aí para vocês. Quem ainda não baixou a Dali, o que seria a Dali? Seria tipo um podcast, tá? Você sintoniza o jogo na TV, bota no mudo, escuta a narração do Vitor Gisburger, meus comentários e também do Marquinhos, tá? Marcos Martim. Falou, gente? Então aí conto aí com a audiência tanto no pré-jogo quanto na Dali e posteriormente no pós-jogo, aquele pós-jogo que vocês tanto gostam, às 11h20 da noite. Esperamos com uma grande vitória do Flamengo, porque torcer contra o Flamengo nunca na minha vida, por mais que eu não esteja satisfeito com o que eu venho vendo no departamento de futebol, em relação à montagem do time do Flamengo, com o treinador, com o preparador de goleiros, enfim, com a preparação física,
mas Flamengo acima de tudo e de todos. Falou, nação? Então se inscreve aqui no canal, deixa o seu like, compartilha com os amigos e aciona o sininho de notificação. Até daqui a pouquinho, 1h30, saudações rubro-negras. Um abraço.